A graça e a paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula da hermenêutica bíblica. Nesta aula nós falaremos sobre figuras de linguagem em sua primeira parte. Nós falaremos a respeito desse recurso de expressão tão utilizado pelos vários autores do texto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O objetivo desta aula é prover o conhecimento para os irmãos por meio da classificação dos vários tipos de figuras de linguagens apresentadas nas Escrituras, levando os irmãos à compreensão, por meio da definição de cada um dos tipos de figuras de linguagem, seus métodos, seus estilos e suas formas. Como vimos ainda no seminário, na última aula, na quinta aula, nós vimos um pouco a respeito, de forma introdutória, a respeito de figuras de linguagem. E eu acho que nesta aula é importante trazermos a nossa lembrança, trazermos a nossa memória, a definição do que vem a ser figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Esse termo figura de linguagem, o que ele representa? É o emprego de determinadas palavras, recursos de expressão, bastante utilizados pelos autores do Antigo e do Novo Testamento, fora de seu sentido primário. O objetivo deles é expressar, ampliar e suprir a falta de termos adequados no próprio texto. Esses recursos, na verdade, quando utilizados, davam significado, expressividade ao próprio texto. A finalidade autoral é simples, é a de expressar suas ideias, suas opiniões, seus sentimentos, suas realidades, seus conflitos, apresentando as verdades por meio do texto bíblico, utilizando expressões. Essas expressões ganhavam vida, sentido, tanto para os autores bíblicos, quanto para os seus leitores, o público qual aqueles textos eram endereçados. Portanto, as figuras de linguagens são ferramentas importantíssimas para realçar, expressar, ampliar ou suprir a falta de termos adequados na frase. E eram recursos importantíssimos, porque davam expressividade e vigor ao texto. Dito isso, irmãos, nós vamos falar a respeito agora dos tipos de figuras de linguagem que nós encontramos na narrativa bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Há pelo menos 6 tipos de figuras de linguagem. Há figuras de linguagem que encerram comparação ou semelhança. Há figuras de linguagem que encerram substituição. Há figuras de linguagem que encerram omissão ou supressão. Há figuras de linguagem que encerram exageros ou atenuações. Há figuras de linguagem que encerram incoerência ou paradoxos. E há figuras de linguagem que encerram sonoridade. Hoje, nesta primeira parte, nessa primeira videoaula, nós vamos aprender e conhecer a respeito de 2 tipos de figuras de linguagem. A primeira delas, figuras de linguagem que encerram comparação ou semelhança. E logo após, figuras de linguagem que encerram substituição. O que são figuras de linguagem que encerram comparação? Como podemos definir? São utilizadas pelos autores bíblicos como um dispositivo para dar ilustração, esclarecimento, ênfase ou até mesmo chamar a atenção, prover interesse por parte do autor. Elas se apresentam em 2 tipos, em 2 estilos, a símiles e a metáfora. Eu quero dar um exemplo do nosso cotidiano, muito claro de uma símilis, e um exemplo do nosso cotidiano, muito claro de uma metáfora. Por exemplo, um exemplo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia de uma símilis. Tempo é como dinheiro. Observe que o tempo é comparado, a importância do tempo é comparada, equiparada à importância do dinheiro na sociedade. Tempo é como dinheiro. E aquilo que leva, o objeto, o mecanismo que leva a trazer a semelhança entre as duas palavras, de termo de importância e de valor, é a conjunção como. O emprego da conjunção como aproxima os 2 objetos, o tempo e o dinheiro. Esses dois substantivos são aproximados e valorizados
na mesma proporção, por meio da conjunção como uma metáfora. A metáfora, ela traz a ideia, mas de forma implícita. A símile, ela expõe claramente: o tempo é como o dinheiro. A importância do tempo, ela é vital, assim como o dinheiro. Mas, na metáfora, essa ideia, ela está implícita. Por exemplo, minha boca é um túmulo. A expressão aqui, o subjetivo boca, com o substantivo túmulo, estão sendo ligados e comparados como algo que é privado, como algo que encerra som, como algo que não comunica, que tem valor de segredo, de segredade, trazer compreensão de guardar segredo, privacidade, por meio do verbo ser. Minha boca é um túmulo. O verbo aqui utilizado, o verbo ser, ele aproxima os dois substantivos e dá uma ideia. A minha boca é um túmulo. Trazendo o substantivo boca para o substantivo túmulo, no mesmo grau de semelhança, como algo que é de segredo, de privado, de privacidade. Mas como podemos definir um pouco mais claro, com mais clareza, a palavra símile, a expressão, tipo de esse estilo ou forma de figura de linguagem de comparação chamada símiles, dentro da perspectiva bíblica, testamentária. A símiles, ela é uma comparação explícita, a ideia é muito clara. Ela consiste na aproximação de dois objetos, dois substantivos, por meio de características entre eles, dando a um deles a característica do outro. Geralmente, esta comparação é ligada, é associada por meio do emprego de uma conjunção. Por exemplo, como, assim como, semelhantemente. Eu vou dar um exemplo bíblico muito claro daquilo que eu quero dizer para os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 27. Mateus 24, 27. Utilize a Bíblia quando você estiver estudando, deixe ela entreaberta. Observe os textos da Bíblia, compare os textos, grife os textos. Tem uma Bíblia sobre essa lei para que você possa fazer anotações nela. O texto vai dizer assim, Mateus capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui no texto todos sabem que fala no capítulo 24 a respeito do sermão profético, princípios das dores, a perspectiva apocalíptica daquilo que Jesus apresentou na sua narrativa. E Jesus ele vai falar nestes últimos versículos desse capítulo, na metade, na verdade, desse capítulo 27, vai falar a respeito da vinda, da proximidade da vinda dele, do retorno dele, da segunda vinda de Cristo. E ele assemelha ela a um relâmpago. Assemelha ela, a brevidade dela, a de um relâmpago, que se mostra rapidamente, de um lado para o outro. Assim será a volta de Cristo, de maneira iminente, mas ao mesmo tempo de maneira repentina, inesperada, assim como é um relâmpago. E ele utiliza a expressão, porque assim como um relâmpago, a conjunção assim como um relâmpago, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Observe também no Salmo capítulo 1, versículo 3, o emprego da conjunção como. Também observe em Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 21, o emprego da conjunção semelhante. Naquele texto também é uma parábola, onde Jesus ele compara a semelhança do reino de Deus com um grão de mostarda, a semelhança do reino de Deus com um fermento. Vamos falar a respeito da metáfora. O que é uma metáfora? Diferente de uma símiles, que a ideia está muito clara. A símiles, a ideia está explícita diante de nós. Na metáfora, ela está implícita. É uma comparação, mas sem o emprego daquelas conjunções. Você não vai encontrar as conjunções. Nem como, nem assim como, nem semelhantemente.
porque elas são propriedades exclusivas e utilizadas pela símile. Na metáfora, você não encontrará nenhuma dessas conjunções. Entretanto, você vai poder identificar a metáfora de uma maneira muito simples. Em toda metáfora há o emprego de um verbo, ou ser ou estar. Na metáfora, a comparação entre esses dois substantivos ou dois objetos, ela está implícita, é verdade. Mas há um elemento que representa o outro, que aproxima em relação os dois. E geralmente essa comparação ela é utilizada por meio de um verbo. E o verbo geralmente aproxima o verbo ser ou o verbo estar. Eu vou dar um exemplo claro em João capítulo de número 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele utiliza o verbo ser, eu sou. Observe que Jesus ele traz uma ideia que está implícita. A importância de se aproximar de Cristo, de conhecer a Cristo, é fundamental porque Jesus é o único meio, caminho, a única direção, caminho, que pode proporcionar ao homem a verdade, o sentido verdadeiro de vida, levando ao homem a fonte da vida, o próprio Deus. Jesus ele diz: eu sou o caminho, direção, verdade, de forma objetiva, clareza, sentido de vida, vida no sentido eterno. Então Jesus ele se assemelha ao caminho, a verdade e a vida. E o que dá a essa ênfase à pessoa de Jesus na comparação com o caminho, com a verdade, com a vida, é a utilização do verbo ser. Sou. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outros dois exemplos, diante de tantos que vocês vão encontrar nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. Você pode ir em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, e você vê o emprego do verbo estar. Também você vai observar em João capítulo 10, versículo 7 ao 9, o emprego do verbo ser, onde Jesus diz que eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então lá você também vai observar o emprego de uma metáfora. De uma maneira bem clara, irmãos, sem muito arrudeios. Para se identificar uma símile como figura de comparação, é bem simples. Basta você, em todo fraseado, em todo versículo, em todo texto, observar a palavra utilização, o emprego, a utilização pelo autor bíblico do recurso da conjunção, assim como tanto, semelhantemente. Todos eles são conjunções que aproximam os dois substantivos. A metáfora. Da mesma forma da símile, você vai observar essa figura de comparação de uma maneira muito clara, através do emprego do verbo ser ou do verbo estar. Portanto, as figuras de linguagem que encerram comparação são duas: símiles e metáfora. Símiles, a ideia está explícita, claramente no texto. A metáfora, a ideia está implícita. É preciso observar a posição verbal para que por meio do verbo, o ser ou estar, possamos identificar. Entretanto, nós podemos dizer e definir uma figura de linguagem de comparação como aquele termo utilizado pelos autores bíblicos para ilustrar, esclarecer ou dar ênfase, trazer o interesse dos seus leitores. Ok? Vamos falar agora sobre figuras de linguagem que encerram substituição. Como podemos definir essas figuras de linguagem que encerram substituição? É quando o autor bíblico ele utiliza uma palavra com seu significado no lugar de outra palavra, mas que tem uma relação de proximidade. A troca dessas palavras ela é feita, mas é feita respeitando a relação objetiva que há entre elas. Não é uma forma abrupta, mas é uma forma suave, gentil. É quando ele troca uma palavra por outra, mas ele respeita a relação objetiva, de sentido, de clareza que há entre essas palavras. É uma clara associação das ideias que é muito facilmente percebida. Quais são os tipos de figuras de linguagem que encerram comparação? Metonímia, sinedote, endíade, personificação.
antropopatia, antropomorfismo, eufemismo, zoomorfismo e apóstrofo. Vamos falar a respeito de cada uma delas. Primeiro, o que é uma metonímia? Como posso identificar no texto sagrado uma metonímia? Vamos lá, irmãos. É o uso de uma palavra, podemos definir da seguinte maneira. É quando o autor bíblico ele usa uma palavra no lugar de outra, que tem com ela uma proximidade no sentido. É quando o sentido que ele pretendido por esse autor, está associado com a representação daquela palavra que ele vai utilizar no texto. Ele vai substituir uma palavra por outra, a causa no lugar do efeito, ou o efeito no lugar da causa. Deixa eu dar um exemplo muito claro dos dias de hoje. Quando eu digo para os irmãos, eu já li Machado de Assis. Quando eu digo eu já li Machado de Assis, eu já li Agostinho de Hipona, eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo a todos os livros escritos, toda a literatura produzida por Agostinho. Logo, se eu digo que já li Machado de Assis, eu estou atribuindo a leitura de tudo aquilo que Machado de Assis produziu de gênero literário. Quando eu digo que já li Agostinho de Hipona, eu estou dizendo que eu já li todas as obras que Agostinho de Hipona apresentou durante toda a sua vida, no decorrer de sua vida. Eu já li Gilberto Freire, eu compreendi Karl Marx. Eu estou dizendo a respeito de tudo aquilo que aqueles homens colocaram como pensamento, ideias, críticas, posicionamentos, durante toda a sua trajetória de vida. Não quer dizer que eu li a pessoa, mas literalmente quer dizer que eu conheço o pensamento, as ideias que foram expressas, as obras que foram colocadas diante da humanidade, legado da vida desses homens. Dá um exemplo para os irmãos muito claro no texto bíblico. Você vai abrir a sua Bíblia junto comigo em Salmo 18, versículo 1. Vamos lá para o Salmo 18, versículo 1. Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O que Davi aqui está querendo dizer? Eu te amo, ó Senhor, força minha. No decorrer do versículo você vai ver que Davi está atribuindo a Deus vitória e domínio. Deus, ele é a causa primária e a Deus é atribuído todo o vigor de conquista na vida de Davi. Davi está dizendo claramente, eu te amo, ó Senhor, força minha. Literalmente, Deus está sendo colocado como, em tudo que Deus faz, em sua providência, em seus feitos, na vida de Davi, Davi está atribuindo tudo que ele é e tudo que ele faz a Deus. Ele está dando a Deus a devida glória. E que nós devíamos aprender com Davi. A tudo que nós somos e tudo que nós temos, sejam louvados, seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Davi, ele não canta vantagem. Ele não conta maravilhas a seu respeito. Eu conquistei reinos, eu dominei povos, eu tenho muitos bens. Ele diz, eu amo ao Senhor, força minha. Ele está atribuindo a causa no lugar do efeito. Está colocando a causa, que é o Senhor, no lugar do efeito. E ele podia ter colocado também o efeito no lugar da causa. A causa de Davi ser um homem vencedor é o Senhor. Ele é a fonte da vitória de Davi. Ele podia ter colocado, eu venci no nome do Senhor. Ele estava colocando o efeito no lugar da causa. Mas observe que a metonímia é o emprego de uma palavra que substitui outra. Ele podia dizer as minhas conquistas, as minhas posses, mas ele coloca o Senhor, minha força. Ele utiliza força minha no lugar de conquistas, vitórias, posses. O que é uma sinedote? A sinedote é muito diferente da endíade. É muito diferente, da metonímia. Na sinedote, nessa figura de substituição, nós podemos observar que substitui a parte pelo todo, ou todo pela parte.
é do plural para o singular e do gênero para a espécie. Eu vou dar um texto muito claro para os irmãos aqui entenderem o sentido dessa ideia. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 12, Gênesis, capítulo 6, versículo 12, o texto vai dizer no 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra, a corrupção da terra. E agora a terra, a criação, está cheia de violência. Como? A terra cheia de violência? Como a depravação da terra conduziu à violência? Olha agora o que ele substitui a palavra. A terra estava cheia de violência. Olha a causa, aqui ele apresentou a causa. Olha agora o que ele vai apresentar, e é o efeito. Agora ele vai apresentar a causa da terra estar corrompida e por que a terra está cheia de violência. Ele vai apresentar no versículo 12 o efeito pela causa. Aí no verso 11, agora é a causa no lugar do efeito. Viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida. E por que a terra estava corrompida? Qual é a causa da terra estar corrompida? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Observe que no verso de número 11, 6, 11 e 12, no versículo 11 ele coloca primeiro, ele apresenta nessa sinedota. Primeiro ele coloca o efeito em primeiro lugar e depois a causa. No verso 12 ele já vai agora apresentar a causa no lugar do efeito. Isso é uma sinedota. Alguns outros textos os irmãos vão compreender. Salmo 16, verso 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5, Romanos 1, 16, Mateus capítulo 3, 5, 6, 11, Gênesis 3, 19, 19 e 20 e vários outros textos. Portanto, na sinedota, você substitui a parte pelo todo ou o todo pela parte. Na metonímia, ele utiliza uma palavra no lugar de outra que tem uma proximidade de sentido relacionado. O que é um endíade? Endíade é quando se coloca duas palavras, isso aí é muito mais simples. É quando você coloca duas palavras para se referir a uma única coisa, trazer uma única ideia, uma única verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Três exemplos na verdade. Gênesis capítulo 19, verso 24. Ali está o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. O texto vai dizer e vai falar sobre fogo e enxofre, que podia ser muito bem substituído por enxofre ardente. O que na verdade o autor estava querendo dizer? O fogo, ele já é inflamável. E o enxofre, ele também é inflamável. Ele tem as mesmas características do fogo. Ele também queima, ele também arde, ele também é ardente. E ele podia ser substituído, como há algumas outras traduções, que em vez de ter fogo ardente, em vez de ter, fogo e enxofre, ou enxofre e fogo, vai ter a seguinte palavra, enxofre ardente. Outro texto é Lucas capítulo 2, verso 1. Toda a população do império. Fala do recenseamento, que houve no tempo de Augusto, logo no início da vida de Cristo, quando ele ainda era bebê. O nascimento de Jesus, José pega Maria e vão para o Egito. E depois eles voltam, depois da morte de Herodes, eles são avisados e eles retornam. E nesse retorno deles, eles vêm por causa do recenseamento. E no recenseamento, o texto vai dizer que toda a população do império. E podia ser bem, o que o autor estava querendo dizer é que eram todas as nações que foram dominadas, alcançadas pelo poderio do Império Romano naquele tempo. No tempo que Jesus nasceu, o Império Romano, ele estava dominando todos os povos. Ele governava e dominava todas as nações. Então, o que na verdade o autor estava querendo dizer é que toda a população do Império, é a mesma coisa se ele dissesse, todas as nações que estavam sendo dominadas foram chamadas e conclamadas para um recenseamento. Um outro texto muito conhecido, João capítulo 1, verso 17. O texto vai falar sobre a lei de Moisés e vai falar sobre Jesus, comparando Jesus a essa lei. Por intermédio da lei de Moisés, nós tomamos conhecimento dessa graça e da verdade que provém por intermédio de Cristo. Essa graça e verdade, em alguns textos, em algumas traduções, ela é substituída pela palavra verdade graciosa.
Por meio de Jesus Cristo, nós tomamos conhecimento de uma verdade graciosa, ou de uma graciosa verdade. Então, a verdade graciosa, empresa de duas palavras, ela pode ser substituída por uma palavra com um adjetivo, graciosidade, verdade graciosa. Bem? O que é uma personificação? Agora fica um pouco mais simples para entendermos as figuras que encerram substituição. Personificação são um emprego de características e ações humanas que o autor dá atribuindo a seres inanimados. Ele atribui a seres inanimados características de homens. Por exemplo, quando você abre Provérbios capítulo 8, versículo 1, você vai ver o autor de Provérbios, provavelmente Salomão, dando ênfase à sabedoria e ao entendimento, e dizendo que eles ouvem, fazem ouvir. O atributo da audição não é dado a seres abstratos. O atributo da audição é atribuído a ações humanas. Nós ouvimos. É dado a nós, seres humanos, a capacidade de ouvir. A seres animais, a capacidade de ouvir. Mas uma árvore ouve? A sabedoria, um ser abstrato, ouve? O entendimento ouve? Então, todas as vezes que nós damos, que o autor bíblico, ele dá características de ações humanas atribuindo a seres inanimados, a figuras abstratas, temos diante de nós uma personificação. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 10. Também você vai encontrar em Números capítulo 22, 30. Também em João capítulo 1, quando vai se falar a respeito de Jesus e o verbo, dizendo que o verbo é a Cristo. O verbo é a Cristo. No princípio é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é a Deus. Também 2 Crônicas, capítulo de número 3, versículo 15, e muitos outros textos da Bíblia. Uma outra figura de linguagem que encerra a substituição é o zoomorfismo. E o que é o zoomorfismo? É atribuir, amados, características de animais a homens ou a Deus. É interessante isso. Atribuir características de animais a homens e a Deus. E eu queria chamar a sua atenção para um texto maravilhoso que se encontra no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 2, Ruth 2, versículo de número Ruth, capítulo 2, versículo de número 12. O texto diz o seguinte, Ruth capítulo 2, verso 12. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio. Na verdade, aqui Boaz está atribuindo graça sobre a vida de Ruth. Está dizendo que Ruth alcançou o privilégio da proteção divina por meio das suas obras, por meio da sua benignidade, por meio da sua, do seu caráter, da pessoa que ela é, graciosa que ela é. O texto vai dizer, o Senhor retribua o teu feito, por meio da generosidade de Ruth, a expressão do ser benigno de Ruth. É dado a Deus, ele ora pedindo ao Senhor para que o Senhor abençoe a Ruth. E que ele vai agora atribuir a Deus, irmãos, características animais. Observe, o Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, comparando Deus, substituindo e comparando Deus, fazendo essa ligação, atribuindo a Deus características animais, assim como um animal, uma ave, ela preserva, protegida os seus filhotinhos debaixo das suas asas. Assim é a graça de Deus sobre a vida daqueles que Ele ama. Ele é o Senhor que nos protege debaixo das suas asas, nos acolhe debaixo de suas asas, porque Ele é benigno. É isso a ideia desse texto. Então o autor bíblico, não tendo um termo para equiparar, um termo para se colocar diante, ele usou essa expressão, essa figura de linguagem, dizendo que Deus, atribuindo a Deus uma palavra chamada zoomorfismo, uma figura de linguagem zoomorfismo, atribuindo a Deus a característica de animais. Temos outros textos, Salmo 91, verso 4,
João capítulo 12, versos 7 e 8, Isaías 55, verso 12, 1 de Pedro capítulo 4, 8, e todas as vezes que nós dizemos, por exemplo, o Senhor, tu é tão puro de olhos, que tu não pode ver os maus, e são vários textos bíblicos. Antropomorfismo. O que é um antropomorfismo? Essa palavra é um pouco mais próxima de cada um de nós. Antropomorfismo é a atribuição que os autores bíblicos dão das faculdades mentais e até mesmo faculdades humanas, até mesmo órgãos e membros humanos a Deus. Por exemplo, o Salmo 8, versículo 3, é um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. O texto vai dizer assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e as luas, e a lua e as estrelas que estabelecesses. Então, ele está dizendo que Deus tem olhos. Quando nós dizemos aquela palavra passada, já estava pensando nessa, coloquei antecipadamente, tu é tão puro de olhos. Eu estou atribuindo a Deus membros, órgãos humanos, olhos. A tua boca ao Senhor. Ouve ao Senhor com os teus ouvidos, fala e responde com os teus lábios. Então eu estou atribuindo a Deus o falar por meio de uma boca e o ouvir por meio de uns ouvidos. Deus, estende a tua mão sobre mim. Isso é antropomorfismo. O autor não tinha uma outra palavra, um outro termo, um outro substantivo, uma outra palavra para colocar no texto. Então ele aproximou essa ideia de proteção, de sustento, de cuidado, de presença de Deus por membros, órgãos ou ações de faculdades humanas. Antropopatia é a linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos. E aí, irmãos, nós temos dois textos muito interessantes, mas eu só queria destacar um apenas. O bem conhecido texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. É quando o homem atribui, tentando trazer um sentido a essa expressão, ele coloca sobre a palavra arrependeu-se. O texto também, um outro texto bíblico vai dizer que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, na verdade, Deus não se arrepende. Porque Deus, eu já falei, não trabalha com sentimentos, ele lida com vontades. Então, na verdade, quando eu digo que Deus se arrependeu, o autor estava colocando isso, ele estava querendo trazer uma palavra que aproximasse o meu entendimento daquilo que trouxe peso, trouxe tristeza. Foi uma ação que o homem provocou, o homem fez uma ação que provocou um pesar profundo, um sentimento de... também vou dar um outro sentimento, vou usar uma antropopatia, uma revolta, uma ira ao coração de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos colocando, atribuindo a Deus sentimentos humanos. Temos diante de nós uma linguagem antropopática ou antropopatia. Agora nós vamos falar a respeito de eufemismo. O que vem a ser um eufemismo? Consiste, irmãos, em disfarçar, abrandar ou suavizar expressões rudes inseridas no texto bíblico, expressões chocantes, desagradáveis, por expressões mais brandas. Vou dar dois exemplos do nosso cotidiano. Alguém pode dizer: ele é desprovido de beleza, ao invés de uma expressão, de uma afirmação mais rude, como esta pessoa ela é feia, ela tem um semblante muito feio. Então se utiliza a expressão mais branda, ela é desprovida de beleza. Um outro exemplo, mas também bem claro: João faltou com a verdade. Ao invés de dizermos, por exemplo, João é um mentiroso ou João mentiu, utilizamos a expressão bem mais branda e com o mesmo sentido, na mesma direção. João faltou com a verdade. Há dois textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um deles fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 60. Ali você vai ver a expressão onde o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele, ao ser apedrejado,
ele clama ao Senhor e diz ao Senhor para que o Senhor não impute pecado sobre eles. Perdoa-lhes, Senhor, não imputes esse pecado. Vamos lá, vamos analisar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, Atos 7, verso 60, diz assim: então, ajoelhando-se, Estevão clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceram. Aqui há dois eufemismos. O primeiro deles, quando ele clama ao Senhor e ele diz: Senhor, não me imputes esse pecado. O que ele estava querendo dizer com essa expressão um pouco mais branda, dizer mais suave, é dizer assim: Senhor, não me imputes esse assassinato. Nós sabemos que existem vários tipos de pecado. Um deles é o assassinato. Então Estevão diz: Senhor, não impute a eles o pecado de ser assassinos, de cometer esse delito, de cometer esse assassinato, de apedrejar em Estevão. Um outro eufemismo muito presente aqui é quando a palavra diz: com essas palavras o autor descreve, adormeceu. Adormeceu ali, nós podemos entender que ele faleceu, ele veio a morrer porque foi apedrejado. Um outro texto se encontra em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, à igreja de Tessalônica, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 14, a expressão diz: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Nesse texto, Paulo está tratando com a igreja a respeito daqueles primeiros cristãos, daqueles primeiros irmãos, familiares, amigos, conhecidos do povo de Tessalônica, que havia perdido suas vidas, que haviam morrido, falecido, e muitos deles por causa da perseguição romana. Então, por causa da perseguição também dos judeus. Então, Paulo aqui, ele está trazendo uma palavra de animosidade, trazendo uma palavra de esperança para o coração da igreja de Tessalônica, os cristãos de Tessalônica. Então Paulo, ele suaviza a expressão, em vez de utilizar a palavra os que estão mortos, ou os mortos, Paulo diz os que dormem. Dito isso, irmãos, nós vamos compreender o eufemismo como uma característica consiste em uma maneira de disfarçar, de abrandar, de suavizar uma expressão muito mais chocante, muito mais forte, por uma outra palavra que tem o mesmo sentido, caminha na mesma direção, mas que é mais branda e mais suave na sua expressão, no seu vocábulo. Vamos falar agora sobre apóstrofe e vamos encerrar com isso esta primeira parte da nossa aula sobre figuras de linguagem, tratando de figuras de linguagem de substituição. Apóstrofe. O que é um apóstrofe? Apóstrofe pode ser denominada como uma referência direta. Você faz uma referência direta a um objeto, como se ele fosse uma pessoa. É quando o autor bíblico ele imputa sobre um objeto, um ser concreto ou inanimado, a referência como se fosse uma pessoa. Vou dar dois exemplos. O primeiro deles: se eu clamo, ó céus glorioso, ó céus glorioso, será que eu não estou substituindo a palavra céus, que é um ser, algo abstrato, algo inanimado, como se fosse uma pessoa? Por exemplo, eu não poderia dizer ó Deus glorioso, ó Senhor glorioso. Então eu coloco simplesmente esse objeto, ó céu glorioso. Um outro exemplo na Bíblia que você pode encontrar fica lá em Salmo 140, um deles, Salmo 114, verso de número 5. Vamos lá. Salmos, livro de Salmos, 114, versículo 5. Nós vamos encontrar um outro apóstrofe. O texto diz assim: que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordãos, para que tornes atrás. Observe bem que ele diz o mar e também o Jordão, como uma expressão de colocar-se como se fosse uma pessoa. Observe que tanto ele diz que o mar e o Jordão recuam, retrocedem, têm medo, se apavoram. E na verdade nós sabemos que nem o mar e nem um rio
ele tem essa característica. Isso é dado, o temor, o medo é tomado por seres humanos. Pessoas têm medo, animais podem ter medos. Não uma pessoa pode ter esse sentimento de medo. Até um animal pode ter um instinto de ter medo. Mas um rio, um mar, então ele trocou ali e trouxe essa ideia de o objeto como se fosse uma pessoa. Ele trata esse objeto, no caso aqui no sentido mar, e outro sentido o próprio Rio Jordão, como se fosse característica de uma pessoa. Dentro desse contexto, ele está querendo dizer o seguinte, que tanto o mar quanto o Jordão podem recuar, podem temer diante da grandiosidade da presença de Deus. Queridos, hoje nós, nessa primeira videoaula, nós tratamos sobre figuras de linguagem e falamos sobre figuras de linguagens que tratam comparação ou similidade. Com isso nós apresentamos as características da símile e da metáfora. Logo após nós falamos a respeito das figuras de linguagem que encerram substituição. E aí nós falamos da metonímia, nós falamos da sinedote, nós falamos da endíade, nós falamos da personificação, da antropopatia, do antropomorfismo, do zoomorfismo, do eufemismo e também da apóstrofe. Na próxima videoaula, nós trataremos a respeito da continuidade desta aula, falaremos a respeito das figuras de linguagem na sua segunda parte, trazendo as figuras de linguagem que encerram omissão ou supressão, figuras de linguagem que encerram incoerência ou paradoxo, figuras de linguagem que encerram exageros ou atenuações e figuras de linguagem que encerram sonoridade. Então eu convido a todos a lerem as suas apostilas nas páginas que estão referentes a figuras de linguagem e que, se porventura houver alguma dúvida ou necessidade de algum acréscimo, todos vocês vão ter a liberdade de postar lá no canal, falar na videoaula, comentar a respeito da videoaula e fazer perguntas relacionadas à videoaula a respeito de figuras de linguagem lá na nossa Google Sala de Aula, lá na nossa página de fundamentos da hermenêutica bíblica. Que o Senhor nos abençoe e que esta videoaula ela possa ter contribuído com o nosso crescimento, a nossa maturação, a nossa edificação. A minha palavra de oração é para que o Senhor derrame sua graça sobre nós e nos conceda, mesmo nesse tempo tão difícil, em que nós estamos ausentes de maneira presencial do nosso seminário, nós estamos continuando, dando continuidade e sequência ao nosso estudo acadêmico. Que Deus nos abençoe a todos, que sua boa mão esteja sobre todos nós, e eu aguardo todos vocês na nossa próxima videoaula. A nossa próxima videoaula será sobre, dando continuidade, falaremos a respeito de figuras de linguagem na sua segunda parte. Que Deus nos abençoe a todos e até mais. Paz.